Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais um episódio do Relacionando Podcast. Podcast que você sabe, se você já acompanha, um podcast que fala sobre gente. Gente, pessoas, tretas, conexões. A gente ainda não tem essa camisa à venda, mas se você quiser, coloca um comentário aqui embaixo, eu quero essa camisa. De repente, por que não? Durante alguns últimos meses, eu tive a oportunidade de dividir palco com algumas pessoas sensacionais. E vocês já devem ter percebido em alguns últimos episódios que eu tenho trazido essas pessoas aqui para a mesa, porque são pessoas com histórias, com um conteúdo rico, com muita coisa para compartilhar e que gostam de compartilhar. Não à toa sobem no palco para isso. E na última mentoria que a gente fez com Branca Barão, uma das grandes convidadas que participaram aqui desse podcast, fui apresentado a uma pessoa muito querida, que talvez não tenha feito parte do processo da mentoria de palestrantes, mas que veio da turma anterior e foi apresentada para a gente de um jeito incrível. Foi apresentada para a gente como a fonoaudióloga. É isso mesmo, né? A fonoaudióloga. Às vezes eu tenho medo de errar essa palavra. A fonoaudióloga Carol Fanaro. Acertei o sobrenome? Acertou o sobrenome. Tem mais nome, mas é Carol Fanaro. Eu tô errando porque eu tô com medo, porque é a primeira vez que senta uma convidada nessa mesa aqui que trouxe uma pedra e eu tô com medo dessa pedra ser jogada na minha cabeça. Oh, meu Deus! Vem cá. Qual a história dessa pedra? Fala pra mim. Quando você olha pra essa pedra aqui, você pensa em quê? Eu penso, me parece um cristal, né? Me parece uma coisa mística, me parece... Tem várias coisas que quando eu olho para isso me lembra de energia, mas ainda assim, para mim é uma pedra. Isso. E o que a gente faz com as pedras? Ou a gente joga na cabeça de alguém. A gente pode jogar na cabeça de alguém, a gente pode construir coisas com as pedras. E essas coisas podem ser tanto para aproximar quanto para afastar. Pode ser uma barreira de proteção, pode ser uma barreira para não alcançar mesmo, ou ela pode ser uma ponte. Sim. E se eu falar para você aqui agora, fala uma coisa com P que pode ser construir uma ponte ou pode construir uma barreira. O que você vai me dizer? Nossa. Começa com P. Começa com P. O que é? Mas a minha cabeça não tá processando. O que seria? Conta pra gente. Eu tô falando das palavras. As palavras. E eu gosto de comparar as palavras com as pedras. Porque esta aqui é um cristal meio bruto, que ainda serve como um enfeite, como um adorno, e que pra mim ela tem esse significado. Mas se eu tacar ela na sua cabeça, de fato ela vai ser uma arma. Vai estar passando uma mensagem. E as palavras também. E uma palavra, só a palavra, ela só te dá a informação. Agora, o que dá vida, o que dá cor para essa palavra é o como eu digo essa palavra. E aí entra a voz. A voz. Como eu coloco a voz nessa conversa. E eu queria muito que a gente estivesse gravando na semana passada, que foi a Semana Mundial da Voz, né? Que foi no dia 16, né? Se eu não me engano. Teria sido, imagina, estrategicamente perfeito pra gente gravar e soltar esse episódio. É verdade, mas as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer também, né? E pra você, como é que foi nesse ano, o Dia Mundial da Voz? O que acontece na vida de uma fonoaudióloga nesse dia? Olha, eu tenho uma vida com algumas frentes de trabalho. Então, uma delas é falando sobre voz e comunicação para as pessoas nas empresas, nas minhas redes sociais, e a outra trabalhando com gestão de serviços de saúde. Então, no dia 16, eu estava lá com a minha equipe, soltando a minha voz para que as vozes deles fossem juntadas às minhas e ecoadas numa missão que a gente teve lá e que a gente cumpriu essa semana. Eu precisei ter muita voz junto com eles e que a minha voz fosse ouvida. Sim. Mas para as fonoaudiólogas, para nós fonoaudiólogas, o Dia da Voz ele é muito importante porque essa iniciativa do Dia da Voz, ela começou no Brasil, lá em 1999, e ela foi uma iniciativa de médicos, otorrinos, fonoaudiólogos, professores de canto, para falar inicialmente das questões relacionadas à prevenção de alterações vocais, né? E muito ligada com as questões do câncer mesmo vocal, de pregas vocais. Sim. Só que ao longo dos anos, essa iniciativa
foi ganhando várias formas no entendimento de que a voz, sim, é algo que a gente tem uma fisiologia, que a gente tem as estruturas todas que fazem a produção dela, só que ela tem um significado. Que voz você quer que vá para o mundo? O que você quer que ecoe, que essa voz ecoe para o mundo? Então, e hoje essa iniciativa do Dia da Voz virou o Dia Mundial da Voz e é comemorado em todos os continentes. Então, é muito bacana porque existem várias iniciativas em vários locais falando da questão da voz. E olha só, eu observei, inclusive, dos nossos colegas palestrantes da mentoria da Branca Barão, que quase todos eles, se não todos, fizeram alguma menção ao Dia da Voz no dia 16 de abril em suas redes sociais. Ah, que legal. E eu fiquei muito feliz vendo isso. Algumas até me mencionaram, acho que por conta ali da preparação vocal, daquela oficina vocal que eu tive a oportunidade de fazer com vocês, que inclusive eu amei fazer aquilo. Cara, foi muito legal aquilo. E aí é isso que o Dia da Voz quer trazer. O que significa esse Dia da Voz? Para além das questões da saúde vocal, no conjunto do contexto do que significa uma voz para uma pessoa e o que essa voz traz para a pessoa. Eu acho que se tem uma palavra que tem um simbolismo muito grande é voz, né? Uhum. Porque se você for conceitualizar ela, você consegue transformar a voz em atitude, Isso. Voz em coragem, né? Voz em coletivo, em comunicação, né, em crescimento, né, voz tem lugar de fala, né, voz é uma palavra cheia de simbolismo, né. E é uma palavra forte, né, voz. É uma palavra forte, 3 letrinhas voz. E bem forte. Isso. Cara, isso é muito legal. Quando você olhou e falou assim, cara, tô aqui sentada, tô tratando mesmo da saúde vocal das pessoas e etc, mas cara, tem uma formiguinha aqui que tá dizendo que eu tenho algo a dizer para essas pessoas todas, eu tenho que compartilhar com essas pessoas todas, e não apenas quem for cantor ou precisar trabalhar com a voz, palestrantes e tudo mais, eu tenho algo a dizer. Como é que foi em que momento apareceu isso para você? Olha, a minha história com a fonoaudiologia, com a comunicação, ela começa quando eu era muito adolescente ainda, porque eu sempre fui uma menina muito falante. Muito falante e muito meio sem filtro, assim. E eu tinha uma necessidade muito grande de demonstrar para as pessoas que eu sabia do que eu estava falando, que eu conhecia, ou que se eu não conhecia que eu ia buscar. Então eu precisava dessa aprovação de todo mundo. Sim. Me tornei fonoaudióloga, me tornei especialista em voz, comecei a atender as pessoas e no mercado de trabalho eu fui percebendo que eu não era muito ouvida. Olha. E isso foi me causando uma frustração. Só que eu sempre fui destemida, sempre fui ousada, corajosa, mas aí comecei a ser meio a chata do rolê, assim, nos lugares. E aí eu me dei conta de que eu só falava. E quando a gente só fala, a gente não se conecta com ninguém. Porque a gente se conecta com o outro quando a gente escuta o que ele tem a dizer pra gente. E comunicação é relação. Uhum. Relaciocinando, né? Comunicação é relação. Tem eu comigo, as histórias que eu conto pra mim a meu respeito. Tem eu com o outro, como eu me relaciono e como eu ouço esse outro. E tem eu no mundo, como eu me posiciono no mundo. Isso tudo eu chamo de bendita comunicação, essa tríade que vai acontecendo tudo ao mesmo tempo, interdependente e que faz com que as vozes cheguem ou não cheguem. Nesse percurso, como fonoaudióloga, entendendo isso, eu fui para gestão em saúde. E cheguei para gerenciar grandes equipes e ainda tenho esse trabalho, essa frente de trabalho. Tive uma crise com a fonoaudiologia, porque eu achei que não era mais fonoaudióloga, porque estava na gestão. Quem nunca? Ainda que fosse serviços de saúde, é um fazer ainda diferenciado. Depois fiz as pazes com a fonoaudiologia, porque eu entendi que eu sou gestora de serviços de saúde porque sou fonoaudióloga e não o contrário. Boa. E aí fiz as pazes e muito agradecida. E entendi que para eu ter colaboração, eu precisava ter engajamento. E que para ter engajamento, eu precisava de conexão. E que para ter conexão, eu preciso de comunicação. Aí eu cheguei na comunicação não violenta. Chegou na comunicação não violenta. Para trabalhar com as equipes, para que eu fosse alguém que pudesse falar com firmeza, mas escutar com abertura. Para que eu fosse alguém que ecoasse a minha voz,
mas que permitisse que o outro ecoasse a voz dele também. E no entendimento das necessidades, que se fala muito dentro da comunicação não violenta, no entendimento de que existem as minhas, a do outro e as da organização. E como é que eu combino todas essas coisas para todo mundo conseguir ter voz, mas para a necessidade da organização, porque quando a gente está numa organização, é isso que a gente precisa fazer. Por isso precisa ter valores tão alinhados. Porque se eu atendo a necessidade da organização desatendendo um valor pessoal meu, uma necessidade pessoal minha, fica incongruente. Então foi nesse momento em que eu pensei, isso vai levar informação para as pessoas, eu posso encurtar o caminho das pessoas, eu posso ajudar as pessoas a entenderem que se elas se comunicarem melhor, além de mais felizes, elas vão ser pessoas que vão produzir mais, elas vão gastar menos tempo em reunião, elas vão conseguir se azeitar entre elas para poder atender essas necessidades organizacionais, respeitando as suas próprias e ouvindo as do outro. E aí eu sempre tive esse lado científico, sempre fui ligada à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, sempre participei dos congressos, então eu comecei a ser convidada principalmente por esta sociedade científica, para contar do meu trabalho nos eventos científicos da fonoaudiologia. E ali foram meus primeiros palcos. E nos serviços onde eu trabalhava, as pessoas começaram a me chamar para fazer palestras, dar orientações, falar sobre a voz, sobre saúde da voz. E eu comecei a ir. Até que um dia uma pessoa disse para mim assim, olha, eu tô fazendo uma consultoria numa prefeitura e eu identifiquei um problema de comunicação nessa equipe e eu quero que você faça o evento de encerramento, né, desse ano que a gente trabalhou, fazendo uma palestra de comunicação não violenta. Estava ligado ao SUS, né, porque eu trabalho com o SUS. Eu quero que você fale de humanização e comunicação. E eu quero saber quanto você cobra. E aí, quando ela fez essa pergunta, eu falei, como assim quanto eu cobro? Pra dar uma palestra. Porque é um negócio que eu amo tanto fazer. É tão engraçado quando alguém decide valorizar em preço alguma coisa que você até agora não fez exatamente por isso. Isso, né? Porque isso estava no meio do meu trabalho, fazia parte das minhas coisas. E aí, quando ela me fez essa pergunta, eu falei, opa, acho que está abrindo uma frente importante na minha carreira aqui. Exatamente. E aí eu comecei essa busca, né? Eu já dava mentorias, já fiz lançamentos na internet, né? Todas as coisas que as pessoas fazem, aí eu já fazia. Mas essa coisa da palestra, do ser palestrante enquanto profissão, foi ali naquele momento. Aí eu dei aquela palestra, foi minha primeira nota, cobrei. E aí eu falei, agora eu vou ver como é que isso funciona no mercado. Na alma inquieta. E aí comecei, e aí cheguei na Branca, e depois na Mariana com Y, e depois em todos vocês. E aí as coisas estão fluindo, estão acontecendo. Então eu já estive desde a mentoria, assim, eu profissionalizei esse ser palestrante, otimizei o tempo de palestra, porque eu tinha uma necessidade, lembra que eu era que nem a pedra? Então as minhas palestras eram muito longas, porque eu tinha muita necessidade de mostrar que eu sou muito boa no que eu faço, que eu sei muito do que eu tô falando, e que o outro precisava saber os detalhes. E aí eu fui entendendo que não é bem assim, e fui ampliando a escuta. Quanto mais eu ampliei a escuta, as minhas palestras foram melhorando na mesma proporção. E claro que sempre tem a melhorar, mas essa é uma coisa que eu olho para ela hoje, eu falo, puxa, como você é uma coisa tão melhor, que você começou desse tamanhinho e agora você tá tão melhor e você ainda pode ser melhor ainda, né? Eu olho e converso com ela, assim, eu tenho um papo com essa palestra. Muito bom. E aí foi esse o percurso, né, que eu cheguei, e agora eu tenho sido convidada a fazer treinamentos em empresas, na própria empresa, né, na própria organização onde eu sou gestora. Eu tenho sido a pessoa que tem sido referência para fazer os treinamentos de comunicação de determinados setores, e outras empresas me procurando para isso, para palestras, para treinamento, e eu tô aí na vida disponível para isso, para o que o universo tem para me oferecer. Muito bem, muito bem. Se você ainda não me conhece,
Deixa eu preparar minha voz. Meu nome é Felipe dos Santos, eu sou palestrante e apresentador do Futuro Melhor, podcast corporativo focado em gente. E para a gente transformar esse futuro em agora, eu preciso da sua ajuda. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, clica aqui embaixo em inscrever, ativa o tal do sininho, compartilha esse e todos os outros episódios que você curtir com todas as pessoas que você souber que é interessada nesses temas tão incríveis que a gente traz aqui para essa mesa: cultura, comportamento, diversidade, gestão de pessoas, comunicação interna, recursos humanos. Compartilha, maratona. A gente tem muita coisa ainda para dividir com vocês e cada pessoa que senta nessa mesa aqui aposta nesse projeto para a gente virar essa chavinha da humanização do mercado de trabalho cada vez mais. E a gente está falando sobre o organizacional e eu quero entrar nesse universo agora, pegando como gancho isso que você me falou agora, tá? Na palestra que eu tenho a oportunidade de colocar em algumas empresas, a Como Gostar de Gente Apesar das Pessoas, tem um dado muito legal que eu olho para ele e falo, cara, como é que pode, né? As pessoas, isso é uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que pessoas acabam gastando em torno de uma média aí de 2 horas por semana apenas com conflitos interpessoais dentro de uma empresa. Eu acho isso muito tempo para a gente pensar, caramba, né? Tudo bem, parece 2 horas, em 2 horas eu faria o quê? Despacharia um projeto, faria alguma... Mas você está gastando com conflitos interpessoais. A sua cabeça está parando e pensando nesse tipo de coisa, num problema que você tem com um par, num problema que você tem com um líder ou num problema que você tem com a própria empresa, né? E eu também tenho a oportunidade de falar para as pessoas que uma vez que você começa a comunicação, você desenvolve uma série de linguagens diferentes. E é nisso que eu queria pegar. Linguagem. Existe formas e formas da gente falar com pessoas, né? A gente fala com a nossa mãe de um jeito, a gente fala com o nosso chefe de outro jeito, a gente fala com a irmã ou com o irmão de outro jeito, com o melhor amigo de outro jeito. Para cada pessoa nós temos um entendimento de uma linguagem, né? Eu imagino que até a nossa voz, na hora que a gente vai falar com cada um desses players aí, mudem um pouco, né? Sobre isso, existe hoje no mercado de trabalho uma dificuldade ou é automático para as pessoas, elas já acabam entrando nessa mudança de chavinha para falar, ou existe ainda uma dificuldade muito grande de falar com seu chefe, de falar com seus pares e por isso enfiar o pé pelas mãos e acabar piorando o seu cenário de mercado de trabalho? Como é que funciona isso? Olha só. Não sei se eu fui claro na minha pergunta. Se eu entendi o que você quis me perguntar, deixa eu checar com você. Você quis me perguntar se existem diferentes vozes para diferentes situações de comunicação. Sim. Existem, sim. Aí você me fez uma outra pergunta dentro dessa. As pessoas sabem ou não sabem que elas têm essas vozes? Isso. E aí vai depender de cada um. Lembra que eu falei do pilar eu comigo? Sim. Eu costumo dizer que a primeira questão para a gente melhorar a comunicação, não só a voz, mas todo o contexto da comunicação, é você ter autoconhecimento comunicativo. É que mensagem e que sinal você emite quando você está se comunicando. E aí, tudo comunica. Sim. Tudo comunica. Dentro dessa questão específica da voz, a gente pode falar da expressividade, que são 3 grandes grupos de recurso que a gente utiliza para se comunicar. E ela é formada, então, pelo verbo, né? Então, as palavras, pela própria voz, o som que a gente emite, e por todo minha organização corporal e facial e as expressões. Então, se eu vou falar com o meu chefe numa situação onde eu preciso, é uma situação tensa, dificilmente eu vou chegar com um sorriso. Se eu vou levar um problema para ele, dificilmente eu vou chegar sorrindo com um problema para o meu chefe. E se eu paro de sorrir, parei de sorrir e simplesmente não mexi na voz, eu só parei de sorrir, a minha voz já modificou. Agora, se eu coloco um sorriso aqui, ela já agudiza um pouquinho. E a voz mais aguda, ela traz uma sensação aguda na medida, né? Porque se eu ficar aqui falando assim também, eu vou criar uma sensação em você de que eu não tenho muita credibilidade, de que eu não sou muito confiável. Porque essa voz mais aguda é uma voz de criança. Verdade.
E se eu começar a falar muito grave com você aqui, você também vai perceber que eu não tô no meu natural. Porque, ó, eu já fiz uma tensão aqui para fazer esse agravamento da voz. A minha face já mudou, porque isso não é o meu natural. E aí eu passo a ser meio robotizada. Então eu não gosto de falar que a pessoa tem que ser com a voz ali ou com a voz... Tem que ser a voz dela, a voz que é confortável para ela e que passa a mensagem que ela quer passar. Então, eu sou uma mulher que tenho a voz mais aguda, tendência mais aguda, com enfoque de ressonância mais nasal. Esse é o meu jeito de falar. Já foi muito pior, já foi assim. Imagina eu vendendo para alguém com essa voz. Porque essa voz é a voz que eu tô dando risada, é a voz que eu tô conversando com os meus amigos. Eu já fui essa voz. Mas a voz, ela emite um sinal para você. E esse sinal da minha voz aguda, certamente não é um sinal de que você compraria minha palestra. Mas não dizem que você tem que ser autêntico para poder criar uma conexão com a outra pessoa? Mas você acha que eu deixei de ser autêntica quando eu tô falando assim com você? É verdade, não deixou. Então, porque esse aparelho é muito flexível. E aí, quando eu entendo essa flexibilidade e sei aonde eu consigo, aonde eu quero chegar e como eu quero usar esse aparelho a meu favor, eu consigo colocar quem eu sou aqui. E a voz denuncia. A voz denuncia. Já aconteceu com você de alguém te ligar de manhã e você falar, tava dormindo? Verdade. Aliás, tem uma coisa que é complicada quando você atende o telefone muito de manhã, né? Que você olha e fala, eu preciso passar uma sensação de que, tipo, eu já estava acordado apenas aguardando essa ligação, né? E aí você... Alô? E a pessoa saca na hora, por uma palavra que você falou com 3 letras. Aqui, nesse caso específico, você dormiu a noite inteira, as suas pregas vocais descansaram e estão um pouquinho mais inchadas por conta desse repouso, desse relaxamento, até ela pegar no tranco, tem que pensar que é um músculo, né? Então, vai trazer uma prega vocal mais inchada, ela vai dar uma voz mais grave mesmo, ela vai produzir uma voz mais grave. Aí, ao longo do dia, ela vai tendo o seu tom habitual. Mas já aconteceu de você não estar dormindo, por exemplo, não estar nessa situação de estar acabando de acordar, e alguém te ligar, e você falar, alô, e a pessoa falar, tá tudo bem? Aí você fala, tá, ela fala, tá mesmo? Já aconteceu? Ou seja, não liga pra ninguém 8 horas da manhã. Manda um WhatsApp. Porque quando você fala um alô agitado, ou quando você fala uma palavra, né, o bom dia na empresa. Se eu falar pra você bom dia, você vai ter uma sensação. Se eu falar pra você bom dia, você vai ter outra sensação. Se eu falar pra você bom dia, se eu falar bom dia... Teoricamente, todo mundo deveria se preocupar com saúde vocal para o ambiente de trabalho, porque eu não vejo exatamente que é uma preocupação. Mas deveria? Olha, eu entendo que isso está dentro de uma das frentes, um dos pilares da comunicação. Além da questão da expressividade, você tem a questão da saúde mesmo. Sim. Então, uma pessoa que está ficando rouca por muito tempo, por mais de 15 dias, isso é um sinal de uma alteração, que pode ser alguma coisa estrutural, pode ser alguma coisa relacionada ao movimento mesmo dessas pregas vocais e de toda essa estrutura, de todo esse sistema. E aí é um jeito que a pessoa acomoda esse sistema flexível, ou pode ser um sinal de alguma patologia, pode ser algum sinal de alguma doença pré-existente. Então, esse caso é um caso que sim, tô ficando muito rouca, tô ficando muito rouco, tô perdendo muito a voz, tô cansando muito para falar. Sim, procurar um profissional da voz, procurar um fonoaudiólogo, procurar um otorrinolaringologista. Sim. No contexto geral, global do dia a dia, a não ser que você seja um ator, um cantor, um dublador, um super palestrante, é ter os cuidados básicos com a voz e se preocupar, sim, com ela para entender o sinal que emite. Sim. Então, 3 coisas básicas para cuidar da voz: ar, água e sono. Ar. Que é a tal da respiração que 90% das pessoas não sabem fazer direito. Que eu descobri outro dia que todo mundo praticamente respira errado.
Respirar certo ou respirar errado depende do objetivo que você tem naquela respiração. Ah, ok. Agora, se você estiver correndo na rua, vai ser muito difícil, fazendo a corrida mesmo, vai ser difícil você fazer uma respiração diafragmática naquele momento. Sim. Mas se você for palestrar, você vai precisar ter uma respiração mais equilibrada nesse sentido. Verdade. Porque você precisa que a projeção da sua voz seja maior, sem machucar a sua laringe, as suas cordas vocais. E quanto melhor for esse fluxo de ar, melhor você vai fazer isso. O que acontece? Acontece que respirar é básico e a gente respira. Só que a hora que eu tô tensa, no momento antes de entrar numa palestra, antes de apresentar o projeto da vida naquela reunião, antes da entrevista de trabalho, o que acontece? O emocional da gente. Eu sou capturada pela minha emoção. Há uma captura, e essa captura, ela faz com que o corpo vá dando respostas. E a questão é científica, é neurociência. A gente está falando de neurociência. Vários hormônios, várias coisas vão sendo liberadas, e aí você tensiona. A hora que você tensiona, a sua respiração fica mais superior, porque aquele momento para você é um momento de avaliação, é um momento de você tá se sentindo, esqueci a palavra, em perigo. Em perigo. E aí você quer se defender. E quando você tá se sentindo em perigo... Que é uma autopreservação, né? Você só tem 3 coisas que você faz no perigo. Ou você corre, ou você ataca, ou você paralisa. É. E essa respiração aqui é a respiração de quando você tá pronto pra sair correndo. Ou pronto pra ninguém te ver. E aí, a hora que você para de respirar, olha o que acontece com a sua voz. Cara, que loucura. Então, respirar é a base da boa voz. E é a respiração consciente, é aquela respiração que a gente vai sabendo que o ar tá entrando, que o ar tá saindo e que a gente não pensa nela. Então, antes no dia da preparação vocal, o que eu falei pra vocês antes? Falei que respirem. Porque a gente chega aqui, ó. Aqui, aí fica tudo aqui. Nossa, aí. Eu duvido que naquele dia eu tenha respirado. Eu acho que eu não devo ter respirado. Olha, tava duro. Eu escutei você falando num outro episódio que você não performou como você queria performar. Não tô dizendo que eu performei mal, mas como eu gostaria, Isso. eu acho que eu não atingi. E se você me permitir, eu posso fazer uma análise Opa! da sua palestra. Agora é aquela hora que ou a gente corre, ou a gente ataca, ou a gente paralisa. Felipe, você subiu no palco muito tranquilo. Tô falando da sensação de quem estava vendo, tá? Sim, claro, não tô falando da sua, que eu estava na plateia. Então eu não sei o que... Você sabe o que você estava sentindo, Sim. Eu não sei. E eu sou especialista. Então, óbvio que eu tava vendo, até porque eu tava torcendo muito por cada um de vocês. E aplaudi todos vocês de pé. Quando você começou, a sua respiração estava um pouco mais ofegante. No primeiro minuto isso já acabou. Tá. Mas quem talvez não tenha este meu olhar, esse meu ouvido treinado, provavelmente não percebeu. E você faz uma coisa com a sua voz e com a sua expressividade que faz muito sentido diante de tudo isso que eu tô falando, porque você vai caminhando na música da fala e você vai agudizando e agravando e aumentando a velocidade, diminuindo a velocidade e vai fazendo pausas e perguntas e o gesto acompanhando, e que a minha vontade ali era não olhar para trás, não olhar para o lado. Tinha os bilhetinhos que a gente precisava escrever. Precisava não, né? Poderia, né? E algumas das palestras, enquanto a pessoa estava falando, eu tinha um insight e falava, vou pôr isso. A sua eu não consegui. Eu escrevi o seu bilhetinho, o seu peixinho, quando a palestra acabou. Porque eu fiquei grudada no que você estava falando. Porque você caminhou daquele jeito no palco, porque ali era o seu lugar de conforto. Nossa, eu fico muito feliz com essa análise, de verdade. Obrigado por ela.
Para quem não está entendendo nada do que a gente está falando, apesar de já sermos palestrantes em outras ocasiões, conhecer esta figura Branca Barão mudou um pouco a nossa vida, porque nós fomos colocados num momento de desafio, no qual um evento específico criado para que isso acontecesse levou a gente para o palco para falar para 150 pessoas, mais ou menos, que estavam ali, pagantes, para ouvir o que a gente tinha a dizer. E era um evento tão bem montado que dava aquele frio na barriga que você vai falando, gente, nunca senti isso antes. E aí a gente subiu no palco e a gente conseguiu, você na outra turma e eu nessa turma mais recente agora. Então, se você não está entendendo do que a gente está dizendo, isso não é publi nem nada, mas vai procurar SAP Palestrantes no LinkedIn ou no Instagram, você vai entender o que a Branca Barão e o Rafael Cortez, inclusive, têm a falar para você a respeito disso. Não é publi, é só porque é questão de honra. Isso aí mudou minha vida. Eu sou outra pessoa depois do SAP nesse sentido. E por que eu te falei? Eu nunca tinha me sentido daquela forma, porque eu já tinha palestrado antes, entrei, conversei, falei, etc. Mas naquele dia, naquele domingo, naquele palco, eu falei, Jesus amado, o que está acontecendo? E sabe por quê? Sabe por quê? Porque ali tinha muita emoção. Exatamente. Aquela entrega, ela estava costurada com muita emoção. Emoção, acho que foi bem isso mesmo. Porque é um processo que a gente vive, e esse processo resulta nesse evento, e esse evento é a expectativa de uma mudança de vida e de carreira pra gente. Então ali tem uma emoção, e essas coisas que a gente sente é porque a gente sabe que lá na plateia tem gente que pode nos contratar. E aí a gente precisa performar. É isso. Só que isso que você sentiu, que você disse que você sentiu, e eu pensei, mas eu da plateia não vi nada disso. Olha só. Só 10% do que você apresenta de insegurança é percebido pelo público, isso é comprovado cientificamente. E isso no dia a dia do corporativo também? Também. A pessoa entra na sala de reunião achando tipo que é o fim do mundo, mas as pessoas ali só estão interessadas em ouvir o que ela tem a dizer, ela sai. É isso. E por que eu tô contando isso? Para as pessoas se tranquilizarem, para elas respirarem, tomarem um gole de água e seguirem na reunião. Porque pode ser que no começo, assim como ali no seu começo estava um pouquinho ofegante, no primeiro minuto isso foi embora, porque você se acomodou com seus sentimentos, com aquilo que você ia fazer, e aí vem a segurança. Muito bem. Então isso é muito importante, você tá seguro de quem você é, do que você vai fazer e de que com ar e água, com toda a sua bagagem, seu conteúdo, a sua voz vai sair. Incrível. Para a gente entender um pouquinho mais de quem é Carol Fanaro, eu gosto aqui de não ficar lendo a mini bio de todo mundo, eu gosto de colocar na tela a rede social preferida da pessoa. A gente conversou antes e a sua rede, onde você mais atua, é um Instagram, certo? Sim. E aqui no Instagram nós temos a comunicação palestrante e mentora, que a gente nem mencionou, né? Então você hoje está como mentora também, isso, né? Quem são as pessoas que te procuram para uma mentoria? Olha... Com que objetivo, aliás? Pessoas que querem se comunicar melhor e pessoas comuns. Pessoas que estão no mercado de trabalho, pessoas que entendem que precisam melhorar sua comunicação para melhorar suas relações, para melhorar o seu posicionamento no mercado de trabalho. Muito bem. O que é aquele númerozinho ali atrás? É fono especialista em voz e comunicação, aí tem um número. É o meu CREFONO, meu Conselho Regional de Fonoaudiologia, porque como fonoaudiólogas nós precisamos cumprir o Código de Ética. Sim. E uma das regras desse Código de Ética é divulgarmos o nosso número do CREFONO em todas as nossas redes sociais, porque a gente se identifica como fonoaudiólogo. Isso diferencia que o Conselho pode olhar para minha rede social para ver se eu não estou cometendo nenhuma irregularidade em relação à prescrição de exercícios, coisas que são muito específicas do fazer fonoaudiológico que eu não posso abrir na rede social porque pode interferir numa questão de saúde. Então eu não posso fazer uma prescrição de um exercício sem que eu faça uma avaliação. Eu não posso indicar um tratamento sem que eu tenha um contrato terapêutico com essas pessoas. E isso é importante você ter falado disso porque
é comum as pessoas falarem, me dá uma dica de exercício. Então, sobe a Carol Fanaro, palestrante, no palco e as pessoas não podem esquecer que ela tem um código de ética a seguir, né? Um código de saúde a seguir, né? Não é tão simples assim. É a mesma coisa que a gente pegar o psicólogo também, que é palestrante, sobe ali, as pessoas já começam a abordá-lo e, na verdade, ele é um psicólogo, ele precisa atuar como um psicólogo, ele não pode simplesmente sair falando, olha, o problema tá na sua mãe. Antes da gente continuar, tem um momento aqui que é o momento onboarding aqui do nosso podcast. Eu chamo de crachá da firma e é onde eu faço uma foto com você segurando a nossa plaquinha. Nossa impressora vai fazer o seu crachá em tempo real e a gente segue conversando. Pode ser? Pode, que é chique isso, né? É um chique que você vai levar esse crachá para casa depois. Que legal. Como eu fico aqui assim mesmo? Pode ficar de frente como você já tá. Eu vou tirar essa fotinho sua. Muito bem. Enquanto a gente conversa, nossa rápida impressorinha aqui faz o seu crachá. Gente, cheio de empresa com inveja disso, porque a dificuldade que é para uma empresa fazer um crachá de seu colaborador não é brincadeira, não. Olha, gostei disso. Deixar saindo aqui o seu crachá. Já está indo. Lucas, volta lá no Instagram, por favor. Boa. Uma frase ali que a gente não leu e que me chamou muito a atenção. Me parece ser uma espécie de um bordão seu que tem guiado o seu caminho ultimamente, que é: fale com intenção, escute com atenção. Né? Já vi essa frase em outros momentos nas suas redes, e eu queria que você falasse para quem está ouvindo, quem está assistindo a gente, o que isso significa, porque me parece ter um poder essa frase muito grande. Sim. Essa frase, ela veio para mim conforme eu fui me entendendo e me achando na comunicação não violenta. Sim. Da intenção com que a gente fala alguma coisa e da atenção que eu preciso ter para escutar o que o outro está dizendo para mim. Agora, eu preciso te dizer, Lucas, que intenção sozinha... Lucas aí. Desculpa. Felipe. Eu preciso te dizer, Felipe, que intenção sozinha não faz nada. Intenção, ela precisa estar acompanhada daquilo que sou eu. A minha intenção, ela vai basear o norte da minha mensagem. Só que, para ela chegar até você, eu preciso entender qual é o impacto que ela vai gerar. E o impacto não está no meu controle. Sim. Por isso eu preciso ter atenção para ouvir. Porque se eu tiver intenção para falar e não tiver atenção para ouvir o que você vai me responder, ou como você vai agir, ou como a gente vai conduzir essa conversa, essa situação comunicativa, eu posso pôr tudo a perder. Porque senão eu digo simplesmente para você que não foi minha intenção e parece que está tudo bem, mas já causou um estrago aí em você. É verdade. Então eu preciso olhar para mim enquanto responsável pelo que eu falo, mesmo que eu não vá controlar o que você vai sentir, mesmo que eu não vá controlar a sua compreensão. E é por isso que eu preciso cuidar de como eu falo, é por isso que eu preciso colocar ênfase no lugar certo, é por isso que o meu olhar precisa estar conectado com você. Porque se você disser para mim que você está prestando atenção em mim, mas você está com o olho no celular, já perdeu a credibilidade, você não está prestando atenção em mim. Exatamente. Se você disser para mim que você quer me ouvir e você fala, pode falar que eu tô te ouvindo? Que é tão comum, né? Você não quer me ouvir. Se você disser para mim que você está aberto para mim, mas agora você não pode falar e você não me dá uma opção de quando eu posso voltar para falar aquilo para você, talvez você não queira me ouvir. Me veio uma pergunta que nem estava nos meus planos de fazer agora, mas é uma curiosidade muito grande. A gente está na era do TDAH, que é o tal do transtorno de déficit de atenção, né? Hiperatividade, Porque antigamente falava-se muito que, eu tenho estresse. Eu falava, gente, nós estamos na era do estresse, né? Todo mundo está estressado. Agora não, agora está todo mundo com déficit de atenção. Né? Eu tô ouvindo isso de tanta gente. O que tá acontecendo com esse mundo? A gente vive uma epidemia de informação, né?
E o nosso tempo, como diz a Mariana com Y, é a moeda mais preciosa que a gente tem, e é mesmo. Não tenha dúvida. Então as pessoas ficam disputando o nosso tempo para ver aonde é que a nossa atenção vai parar. E aí a gente fica vulnerável. Porque um monte de coisa legal e a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. É verdade. E quem quer tudo não faz nada. Não toca, não abraça nada. Não vou discutir as questões de diagnóstico aqui, porque eu entendo também que a ciência evoluiu muito em relação à descoberta disso, em relação aos fatores, e a incidência, a prevalência, e que antes se chamava de um outro nome, se tratava de um outro jeito. Então não vou entrar nessa discussão aqui, mas preciso dizer que sim, algumas coisas estão relacionadas com o volume de informação e de decisões que a gente tem que tomar num curto espaço de tempo. A gente, aí nos bastidores, um pouquinho antes, conversava sobre o tanto que a gente precisa escolher o que a gente vai ver. A gente falava de ver TV, ver jornal, aquela informação que conecta, que não conecta, porque senão a gente se vê engolido, e engolido muitas vezes por informações que não fazem a menor diferença na nossa vida e que vão deixar a gente mal. Mas que dão a impressão de que se você não absorver, você tá ficando pra trás ou que você vai ficar de fora de alguma bolha, né? E será? E no final das contas não mudou tua vida em nada. Porque sabe uma coisa? Aquela informação que é importantíssima pra você, ela vai chegar. E se você não leu na rede social, se você não viu no telejornal, se você não escutou no rádio, alguém vai te contar. Alguém vai. Ela vai chegar pra você. Então essa corrida pra ser a pessoa mais informada, essa corrida, isso faz com que a nossa atenção, a gente vá dividindo, fragmentando a nossa atenção nesses pedacinhos, e aí você não põe atenção em nada. Então, tem gente que tem hiperfoco, que é o contrário disso. Contrário. Mas aí, que escolhas que você vai fazer? Isso está baseado em quem é você, quais são seus filtros, quais são seus valores, quais são suas crenças, o que é importante para você. E a partir disso, você foca naquilo que vai fazer sentido na sua vida, que vai conectar com você. E no meio de tudo isso tem o outro que está com você, e tem o mundo onde você vive, como eu falei anteriormente, e aí é isso que você precisa entender. Saber quem você é te libera para permitir que o outro seja quem ele é. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Esse aqui é o seu crachá, ele está pronto. Olha! Se quiser mostrar pra câmera, ele aí é seu, você usa se quiser, leva pra sua casa. Vou levar. E, então, vou até colocar meu crachá. Por favor, bem-vinda à turma do Raciocinando. Antigamente eu falava bem-vinda à família, mas aí é aquela coisa, né? A gente sabe que nem toda empresa, nem toda organização, na verdade, é uma família, né? A família é uma estrutura tão diferente, né? Tem papéis diferentes, né? Se você na sua empresa ainda chama sua equipe, seu time de família, dá uma pensada. Talvez não seja exatamente esse papel, essa roupa que eles queiram vestir. Não é? Você toma café? Eu tomo. Vamos colocar um cafezinho para nós tomarmos. E aí nós temos uma fono que não só fala muito sobre falar, mas fala também sobre ouvir. E isso é muito interessante. Eu tô um pouco preso aqui. Mas... eu te ajudo. Isso é muito interessante porque parte do seu conteúdo que, dando uma pesquisada, eu também encontrei, falava não só sobre o falar, não só sobre ouvir, mas a importância também da pausa e do silêncio. Olha só que louco, né? Você não tá nem falando, você não tá nem ouvindo, às vezes você só precisa pausar e do silêncio. Explica pra gente isso um pouco. Sabe quando teve as Olimpíadas e que aquela ginasta decidiu que ela não ia competir a final? A americana, né? A Simone Biles, né? Uhum. Eu lembro que ali naquela época eu fiz um post sobre a importância de parar, para recarregar, para repensar, para voltar reenergizado e para não ceder a grandes cobranças que talvez não fizessem sentido com seu propósito. Sim. E nesta perspectiva, quando a gente tá na conversa e quando eu paro, eu dou espaço para processar tanto o que eu falei, quanto o que você tá me dizendo.
E nessa hora eu consigo entender a conexão acontecendo, porque eu mostro para você que eu me importo com o que é importante para você, mesmo que eu não concorde. Ah, então tem isso, né? Entender que é importante para o outro não necessariamente diz que você concorda com aquilo, mas que você está respeitando o espaço daquela pessoa. Isso, então compreender não é concordar e nem nunca vai ser. Sim. E eu tô falando aqui sob uma ótica de nada que vai ferir a integridade, a saúde ou a vida de ninguém. Então, isto posto, Sim. a gente continua essa conversa. Que dá margem para muitas discussões. Então, se eu não estiver ferindo a integridade, saúde e vida de ninguém, entender não é concordar. Vem um pouquinho mais para perto do seu microfone ou traz ele mais para perto de você. Eu nem vou fingir normalidade, porque eu não sei mexer com essas coisas. Aqui todo mundo é transparente. E é isso. É isso da comunicação. Eu digo que você deve ter visto nas minhas redes sociais, assim, comunicação é atitude. Eu falo muito de atitude comunicativa. Tá. E quando eu digo que a voz denuncia, é essa atitude. Eu não preciso fingir a minha vulnerabilidade para você. Eu posso te dizer que eu tô triste com a voz embargada. Tá tudo bem eu dizer isso. Mas vai ser esquisito se eu não conseguir ter autorregulação, se eu não conseguir ter autoconhecimento comunicativo suficiente para ter ferramenta, para ter recurso, para entender que talvez aquele momento eu reconheça e acolha a minha emoção, mas que não seja o momento do choro. Na reunião, por exemplo. Eu li uma vez, eu não vou lembrar onde, nem que matéria era, mas falava sobre a estratégia de alguns grandes líderes que já vinha aparecendo no mercado, que era justamente de nunca responder alguma coisa importante tão rápido. Então, se estivesse tendo uma conversa, estivesse tendo principalmente um conflito, alguma coisa, a pessoa parava por alguns bons segundos. Ela está processando aquilo na cabeça dela e então ela responde. O que para algumas pessoas, e a matéria dizia isso, era um pouco estranho porque de repente do nada a pessoa ficava em silêncio e só depois a pessoa respondia. Mas que isso estava se multiplicando pelo mercado e alguns líderes estavam entendendo que isso era importante, né? Nos treinamentos que você faz, eu imagino que tenha muito treinamento com liderança. Esse tipo de técnica ele aparece, e se não aparece, que tipo de técnica você traz para eles olharem e falarem, bacana, eu acho que isso vai me ajudar muito no meu dia a dia. Estou respirando para te responder. E eu já estou completamente agoniado. Essa é uma das técnicas. Quando eu respiro para te responder, primeiro que eu tô criando uma expectativa em você e eu grudo você em mim. Verdade. Na atenção, acabou de acontecer aqui. Uhum. E segundo, que eu oxigeno o meu cérebro e saio do sistema 1 e vou pro sistema 2 lá que o Kahneman fala. Sim. Eu saio da reação e vou pra ação. Eu escolho o que eu vou fazer. Eu não reajo. Porque, Felipe, se eu falei, não dá pra desfalar. Não dá pra desfalar. E tanta gente vira e fala, né? Desculpa, naquela hora eu falei sem pensar, né? Isso tá em todos nós, né? E se você ouviu, você não vai desouvir. E a hora que você reage de forma inconsciente, porque aquilo é um ímpeto do momento, você perde a chance de resolver um conflito. Ou de gerenciar melhor um conflito, uma situação. Ou você se compromete com algo que depois você não dá conta de sustentar. Imagina para um líder de uma grande empresa que lidera muitas pessoas se comprometer com algo que ele não consegue sustentar pelo calor da emoção. O impacto que isso não vai trazer. Em termos de expectativas e frustrações, eventualmente em termos financeiros para a empresa e até da imagem dele, posicionamento dele. Então essa é uma das técnicas, respirar. Eu costumo fazer um exercício de autoconhecimento comunicativo. Então eu digo assim para as pessoas. Escreve num papel as coisas que você, da sua comunicação, que te agradam, que você faz e você gosta de fazer. E aí as pessoas vão escrevendo. Me fala algumas coisas que você faz e que você gosta de fazer na sua comunicação. Eu acredito que o divertido na minha comunicação, eu acho que eu adoro o meu tom divertido de fazer as coisas. Aquele
aquele trabalho que você falou sobre, né, caminhar de certa forma, de uma forma emocional, né? Eu gosto muito disso também, né? Acelero, volto um pouquinho, paro, etc. Acho que isso eu não sabia que eu fazia, mas agora que você me falou, eu acho que faz todo sentido, porque eu me vejo mesmo fazendo isso. Alguns desses aspectos, assim. Agora me fala uma coisa que você faz e não gosta. Eu faço e não gosto. Acho que eu nunca parei pra pensar numa coisa que eu faço e não gosto. Eu acho que às vezes o meu pensamento ele vai mais rápido do que a minha fala e eu acabo me embolando. Quando eu, de repente, do nada, eu já tô pensando em outros 3 caminhos de coisas que eu tenho que falar e aquele que eu tava dando o foco, eu simplesmente me perdi. E isso acontece muito comigo. Agora me fala uma coisa que você não faz, mas você gosta. Que eu gosto por não fazer? Não. Você não faz e você gosta. Você gostaria de fazer. Que eu gostaria de fazer. Eu acho que falar um pouco mais devagar. Eu acho que eu falo muito acelerado. Por isso que de vez em quando eu tô me segurando um pouquinho, mas quem assistiu os primeiros episódios do Raciocinando, que tá lá atrás, vai ver que ali eu falava tudo muito rápido e eu conversava quase como se eu estivesse na velocidade 2 do WhatsApp, sabe? A gente acabou de construir um mapa da sua mudança comunicativa. Olha só. E essa é uma das técnicas que eu utilizo. Depois você me fala quanto foi, por favor. Você já sabe... Fala agora. Você já sabe que você gosta da sua entonação, da sua melodia, da musicalidade que você traz, da expressividade que você coloca no seu discurso. Check. Deixa lá, mantém. Você gosta e tá ok. Você me disse que você precisa organizar mais o seu pensamento para isso não embolar no seu discurso. Então, você precisa ter uma organização do seu pensamento. Sim. Então, ponto focal de atenção. Organização do discurso. E uma coisa que você gostaria de fazer e ainda não faz, ponto focal para trabalhar, diminuir a velocidade de fala, ou ainda, pela análise que eu faço, entender em que momento você acelera, em que momento você desacelera, quando você não está no palco, porque no palco você já resolveu isso. Engraçado, né? Porque ela está preparado. Porque o ambiente interfere na sua comunicação, além dos seus valores, das suas crenças, daquilo tudo que você acredita. Então a gente acabou de fazer, né? Claro, deve ter outras coisas, e na mentoria a gente aprofunda mais, mas eu fiz rapidamente com você, porque a base para a gente melhorar a comunicação é a gente entender como a gente se comunica, para saber que sinal que eu tô emitindo para você quando eu tô falando. Porque, Felipe, nos primeiros segundos dessa conversa, você e o seu público já decidiram se iam ou não confiar no que eu tô falando. Se iam ou não acreditar no que eu tô falando. Se iam ou não continuar até agora assistindo esse podcast. É verdade. E isso acontece de um jeito muito rápido e muito intuitivo. E se eu sei que sinal eu emito e que resposta eu tenho do meu interlocutor, eu consigo me ajustar sem perder minha essência. Isso excluindo o fato de que tem algumas pessoas que precisam de 3 segundos para decidir alguma coisa hoje em dia, que é uma coisa que, eu juro por Deus, me irrita muito. Que a gente tenha que fazer a nossa comunicação caber em tão pouco tempo para poder a pessoa decidir se vai ou não ficar com a gente. Isso. Né? Esse talvez seja um dos novos desafios desse novo tempo que a gente está enfrentando. Né? Eu tenho preguiça disso também, mas isso é muito verdade. Tenho muita preguiça também. Gostaria que a gente pudesse ter um pouco mais de tempo para poder compartilhar aquilo pelo qual a gente veio, né? 3 segundos talvez seja muito rápido. Se você é daquelas pessoas que só assiste os shorts do podcast, tem muito mais de onde veio isso. Acredite, cada episódio desse aqui vale ouro. É verdade. É verdade. A gente estava falando da importância da pausa, do silêncio, e por conta disso falamos da autenticidade, né? Acho que ficou claro que quando a gente mapeia um pouco, tipo, quais são as nossas, os nossos bônus, os nossos contras e os nossos focos que nós precisamos trabalhar, a gente vai encontrando cada vez mais a nossa autenticidade. Desses trabalhos que você tem feito, tanto em cima do palco como em treinamentos, tem alguma história que você já vivenciou, que te orgulha, que você olha e fala, cara, eu conto essa história em todo lugar? Fala pra gente.
Tem algumas sim. Tem uma pessoal minha mesmo, porque a cada processo eu também vou revendo a minha comunicação. E tem uma de um mentorado muito querido, que chegou com muita dificuldade, assim, de se expressar no próprio grupo mesmo. Ele tinha uma dificuldade de finalizar as falas e de, assim como eu, dar muitos detalhes, e aí a atenção do outro se esvai dentro dos parênteses que ele ia fazendo na fala dele. E quando ele finaliza o processo da mentoria, ele diz assim para mim: eu conduzi uma reunião que eu precisava apresentar um projeto que era polêmico na empresa, e o projeto foi aprovado e eu nem precisei me esforçar. Olha. Então, isso me marcou muito. Eu me lembrei agora de uma outra pessoa que trabalha na área da saúde e precisava conduzir um treinamento para uma grande regional do local onde ela trabalha. E ela, na sessão final, que é uma sessão de devolutiva que eu faço individual, ela disse assim para mim: eu nunca achei que eu tinha medo de falar. E eu achava só que eu era tímida. E eu descobri que eu tinha medo de falar porque, na verdade, eu tinha medo de falhar. Olha só. E quando ela faz essa descoberta, ela diz que ela pôs esse medo no bolso, acolheu esse medo e seguiu. E no final, eram 7 regionais que ela precisava treinar de um assunto super delicado, denso. Ela disse que no final da 7ª, uma pessoa sempre acompanhava ela nos treinamentos. Falou para ela: nossa, acho que a gente tem que repetir o primeiro, porque a cada um que você foi fazendo, você foi melhorando, e isso foi acontecendo ao longo da mentoria. E ela tá aí na vida, feliz da vida, e conduzindo outros treinamentos lá na área dela, super feliz. E uma situação pessoal minha, recentemente, nessa minha vida de gestão, eu mudei de unidade, da gestão de uma unidade para outra, com um desafio enorme de fazer uma apresentação para uma auditoria. Só que eu tinha 20 dias para fazer isso. E para que a auditoria corresse tudo bem. Sim. Só que na outra unidade eu estava há 5 anos, e na unidade atual, eu tinha 20 dias. Então, qual foi a minha estratégia? Foi não usar os meus 20 dias como uma grande desculpa para as coisas que eu não teria como responder, porque não tinha total propriedade, mas usar como um grande recurso de entender: olha como esta equipe brilha e já brilhava antes dos 20 dias, e é isso que eu estou apresentando. Eu fiz uma costura na minha apresentação com muito dado científico, muito levantamento epidemiológico, muito formal, que não dá para fazer grandes brincadeiras, mas eu comecei falando o meu nome, quanto tempo eu tenho de SUS, quanto tempo eu tenho de gestão e quanto tempo eu tinha na unidade. Então eu fui fazendo uma sequência. E aí quando eu cheguei nos 20 dias, já veio uma comoção ali, né, das pessoas que estavam me ouvindo. Aí essa comoção me deu segurança. Essa reação, que era o que eu esperava, me deu segurança. Segui fazendo uma costura de tudo que eu precisava apresentar, de planejamento tático operacional, de plano de ação, de 5W2H, e no final coloquei pessoas da equipe para apresentarem casos exitosos que conversavam com o que eu tinha colocado no planejamento tático e no 5W2H. Elas fizeram isso lindamente, trabalho maravilhoso, uma equipe super engajada, e aí eu precisava terminar. E como é que você termina uma apresentação que é o início de uma auditoria com a energia lá em cima? Porque a auditora vai sair daquela sala, as auditoras, e iam para todas as outras para ver se tudo que eu falei, a equipe estava fazendo, estava sendo executado. E aí minha estratégia era: termina com a energia lá em cima, para dar segurança para sua equipe, eu sou líder, para dar segurança para sua equipe, com você mesmo com 20 dias, tá dando conta aqui, e eles vão dar conta lá porque eles estão aqui há muito mais tempo que você. Sim. Só que você não deixa essa peteca cair, eles vão se espelhar em você. Pus uma foto da equipe e coloquei aquela frase: se quiser ir junto, se quiser ir rápido, vá sozinho, se quiser ir longe, vá em grupo. E aí eu completei: se quiser ir rápido e longe, vá com a equipe. E pus o nome da unidade. E aí tinham pessoas da equipe, além das auditoras e de outras instâncias ali de gestão, me vendo. Quando as pessoas da equipe me viram isso, elas se emocionaram. E o poder da personalização, né? Quando você endereça a coisa para as pessoas, isso. de fato.
E elas aplaudiram. E não é comum aplauso depois de uma apresentação tão formal assim, porque é um processo muito formal. Uhum. Só que aquilo elevou a energia da equipe que estava esperando como seria esse primeiro momento, que já vem com muita pergunta, porque as auditoras ali já vão tendo dúvidas e já vão perguntando coisas, e eu, com 20 dias, que como é que eu ia responder? E eu fui respondendo, fiz minha lição de casa, me preparei, preparo é super importante, né? E algumas coisas eu precisei improvisar. Em que sentido? De que improviso não é despreparo. Eu vou falar disso depois. Mas aí, a hora que eu terminei desse jeito, que deu o aplauso, essas pessoas que estavam lá comigo, não tinha lugar para todo mundo na sala, né? Não cabia a equipe toda, e eles estavam lá nas suas atividades, mas essas pessoas foram pulverizando que a apresentação inicial tinha sido um sucesso. E isso elevou a energia da equipe, a auditoria foi um sucesso, deu tudo certo e a gente cumpriu o nosso papel. Então, assim, eu vejo isso em mim, vejo isso nos mentorados e eu fico feliz com isso porque é uma história real. É uma história que eu não sei se 10 anos atrás eu teria conseguido fazer isso. Olha só. Porque comunicação, Felipe, é trabalho em andamento. É arrepiar o bracinho das pessoas que estão ouvindo você falar. Isso é incrível. A gente, infelizmente, está se encaminhando para o final do nosso episódio. Com certeza isso dava muito pano para manga ainda. Mas eu quero fechar com um vídeo que você postou no seu Instagram. E eu vou pedir para o Lucas voltar com o Instagram lá na tela. Desce um pouquinho para a gente, por favor. E um pouquinho mais aqui. Exatamente, esse daí. Vem cá, você é da turma do copo meio cheio ou do copo meio vazio? Pois eu vou te contar que eu sou da turma do copo que tá sempre cheio e por inteiro. Pois é, porque metade dele tem líquido e a outra metade tem ar. Assim é com a comunicação por inteiro. Tem horas para falar e tem horas para calar. A questão não é se o copo tá cheio ou vazio, mas é do que você enche o seu copo. A questão é com o que você enche o seu copo. Vem cá, eu adorei esse... cheio do copo. Isso, obrigado, Lucas. Eu adorei esse vídeo porque ele me remeteu àquele assunto que a gente estava falando, né, sobre ali eram 20 segundos, né, mas a gente estava falando agora há pouco que, tipo, tem essa questão de ser muito rápido na informação, né, mas essa coisa o seu copo tem um pouco de ar, tem um pouco de conteúdo, né, me remeteu também ao que você falou agora há pouco, que se a gente estiver trabalhando bem a nossa respiração, o resto, né, que é o nosso preparo, que é o nosso conteúdo, que aquilo ali tem espaço para ele também e vai fluir. E o descanso também. Esse vídeo é maravilhoso. Se vocês estão assistindo, entrem no Instagram da Carol Fanaro, tem mais vários vídeos que trazem algumas reflexões. Como você disse, até no LinkedIn, você ainda abordou esse tema de uma forma um pouco mais profunda, né? Sim. Gostaria que você desse um recado pro pessoal. A sua câmera é essa daí. Se você quiser aprofundar esse vídeo ou passar algum outro recado que você acha que é importante esse pessoal saber, aproveita agora então para a gente poder fechar. Promove suas redes sociais, fala a que você veio, onde as pessoas podem te encontrar, fica à vontade. Então, o que eu gostaria primeiro de te agradecer. E eu que agradeço. Agradecer a oportunidade, essa conversa, um bate-papo super gostoso. E gostaria de dizer para você, invista na sua comunicação. Ela é um bem precioso. Puxa seu microfone. Invista na sua comunicação. Ela é um bem precioso. É um trabalho em andamento. E assim como essa pedra pode construir pontes ou muros, ela também pode construir pontes ou muros. Mas para você se conectar, eu desejo que essa pedra construa pontes e que a sua comunicação te leve aonde você quer e deseja chegar. Muito bem.
Tivemos 3 episódios sobre comunicação. E por que será que é tão importante a gente falar de comunicação? Se esse podcast aqui era um podcast para falar sobre gestão de pessoas, sobre o cuidado com o colaborador, sobre o mundo da comunicação interna, que é muito mais para entender a jornada do colaborador. Que raios são esses 3 episódios sobre comunicação? Então, uma coisa que eu posso dizer para vocês é: se você acha que relacionamento faz parte do dia a dia da sua empresa, que você vai, como disse a Carol, cada vez mais longe porque está indo em coletivo, porque está indo em grupo, de boca fechada não vai acontecer. Mas se você acha também que lidar com seus líderes, seus pares, você consegue fazer também quietinho no seu canto, desculpa, o mundo corporativo não funciona dessa forma. Eu imagino que hoje tenham profissões que você consegue, num quarto, com um computador, sozinho, performar muito bem. Mas a gente sabe que grande parte da jornada corporativa que nós temos, a gente precisa lidar com outras pessoas, a gente precisa construir juntos, a gente precisa somar. E comunicação é muito mais do que simplesmente ir à frente de um grupo e falar. É muito mais do que a gente simplesmente subir num palco e compartilhar. A comunicação, ela está em absolutamente tudo. Ela está na roupa que você está vestindo agora, que quando você escolheu hoje de manhã, você escolheu para passar uma mensagem. Inconscientemente ou não, você escolheu para passar uma mensagem. A comunicação está exatamente naquela foto que você pendurou na parede, porque você quer que quando as pessoas vejam aquela foto, aquilo ali transmita alguma coisa. Comunicação está em absolutamente todo lugar, então a gente poderia ter mais 6 episódios sobre comunicação, que seria importante para vocês entenderem cada vez mais o aspecto humano que tem por trás disso. Eu gostaria muito de agradecer Carol por estar aqui. Obrigado pela sua oportunidade de trazer uma visão quase que fisiológica, né, desse aspecto da comunicação, mas também sobre o que quase ninguém esperava, uma fonoaudióloga falando sobre ouvir, sobre respirar, sobre compartilhar, e isso é, assim, mais denso e mais profundo do que isso, impossível. Então acho que se você agora entendeu que parte do seu dia a dia depende da forma como você se expressa, então a gente está de jogo ganho, o Raciocinando fez a parte dele. Muito obrigado e até o próximo episódio.